Olá, a conquista da autonomia do território do Acre veio de um grande empenho da luta popular mesmo daquelas pessoas daquela região. É uma história diferenciada de outras unidades da nossa federação. E quem conversa conosco agora, comemorando os 50 anos da conquista dessa autonomia, uma luta que começou, na verdade, em 1910, não é, senador? E culminou com a assinatura da lei do então presidente João Goulart, em 1962. Nós vamos então conversar agora com o senador Aníbal Diniz. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Gostaria que o senhor começasse falando, como falávamos antes da gravação, é um ponto diferenciado do Brasil. Todo o empenho, a participação da sociedade civil ali, combina inclusive com os dias de hoje, os valores de hoje, né? Exatamente, Tânia. A história do Acre é uma história que precisa ser melhor conhecida pelo povo brasileiro, porque é uma história muito interessante. E o povo do Acre tem um certo orgulho, uma certa brasilidade diferenciada, com toda a justiça. Primeiro porque o povo do Acre fez uma guerra para ser Brasil, né? O Acre foi conquistado, não foi um território doado para um povo, foi um território conquistado à custa de vidas, de sangue. Então, na virada do século XIX para o século XX, aconteceu a Revolução Acreana, onde um exército de seringueiros nordestinos, principalmente cearenses, liderado por um gaúcho, o coronel José Plácido de Castro. Esse movimento, essa chamada Revolução Acreana, resultou na anexação do Acre ao Brasil. Claro que no final teve uma contribuição diplomática do Barão do Rio Branco, que conseguiu fazer os acordos através do Tratado de Petrópolis, e essa extensão territorial foi anexada ao Brasil. Então, esse, diríamos, foi o primeiro grande momento da contribuição desse povo para o Brasil, porque anexou mais de 15 milhões de hectares de terra, de florestas densas, floresta amazônica, né, para o Brasil. E aí já vem a primeira injustiça praticada, porque o povo foi à luta, conquistou esse espaço de terra para o Brasil, e na hora da definição do governo, quando o governo federal resolveu intervir, já interviu depois do fato consumado praticamente, né? E daí não para premiar os que lutaram, mas para punir, e punir de maneira bem estranha, porque estabeleceu a figura do território federal com governantes nomeados. E isso causou algo assim muito desconfortável para aquele povo que queria ter o direito de ter as suas lideranças e poder comandar o seu próprio destino a partir da sua perspectiva de vida, né? E parece um contrassenso que uma população empenhada por uma cidadania, assim que conquista essa cidadania, não consegue exercê-la, né? Exatamente. E aí é que está o ponto que a gente considera uma injustiça histórica, que demorou 60 anos praticamente para ser reparada, porque a conquista do Acre para o Brasil aconteceu, foi finalizada em 1903. E a transformação do Acre em Estado, a elevação do Acre de território à categoria do Estado, aconteceu no dia 15 de junho de 1962, portanto, 59 anos após. E o movimento autonomista, na realidade, ele aconteceu desde os primórdios da conquista do Acre. O processo dessa integração. Exatamente, já tinha essa intenção de uma autonomia. Aliás, a gente poderia até dizer que esse movimento autonomista é até anterior à conquista do Acre para o Brasil, porque nós tivemos o Estado Independente do Acre, instituído por Luiz Galvez Rodrigues de Arias, através da República de Galvez, né, que já era também uma intenção de um território independente, inclusive do Brasil, naquele momento anterior à Revolução. Então nós podemos dizer que esse movimento autonomista, que se estendeu até 1962, com a vitória, com a transformação do Acre em Estado, foi um movimento legítimo e um movimento autêntico do povo acreano, e por isso a gente comemora com tanta alegria o fato dele ter sido vitorioso e a gente ter passado passamos a ser considerados com igualdade de condições às demais unidades da Federação Brasileira. Isso somente após 1962.
62. É uma história muito recente, não é, senador? É uma história muito recente e, como eu disse, eivada de injustiças. E o povo do Acre foi um povo que sempre conquistou os seus espaços. E veja que nós passamos até 1962 para conquistarmos a nossa condição de Estado. E daí, em 64, veio o golpe militar. Os governadores foram cassados. O governador do Acre, José Augusto, que foi eleito em 62, foi cassado em 64. E, novamente, nós ficamos até 1982 para elegermos novamente um governador, que foi o governador Nabor Júnior, eleito em 1982. Então, nesse período, depois que o Acre passou a Estado, a gente passou mais 20 anos praticamente sem eleger governador. Realmente. Mas esse espírito dessa história atual, dessa história moderna, contemporânea, essa sociedade mais ativa, mais participativa, é uma cultura que está presente ainda na região, imagino, né? Está presente. A gente acredita que nós temos um legado histórico muito importante e isso está presente no espírito do acreano. Primeiro, nós tivemos a Revolução Acreana para transformar o Acre Brasil. Depois, nós tivemos na década de 40, quando as forças aliadas se viram em dificuldade por conta da tomada dos japoneses dos seringais asiáticos, daí nós tivemos mais uma participação do Acre com seu exército de soldados da borracha, produzindo a borracha, que era uma matéria-prima essencial para a guerra. Depois nós tivemos, na década de 70, tivemos o movimento autonomista com a conquista da condição de Estado, né, federado, e por último nós tivemos a contribuição do movimento ambiental, que teve Chico Mendes na sua liderança. Então a gente teve uma personalidade que tornou o Acre conhecido no âmbito internacional a partir da sua luta ambiental, socioambiental, que foi o Chico Mendes. Então, essas contribuições todas somadas fazem com que o Acre seja, digamos assim, um lugar especial e a gente o defenda perante o Brasil como um lugar que precisa ser conhecido e respeitado pela sua contribuição histórica ao povo brasileiro, muito embora seja digamos assim, uma história muito recente, porque a presença dos nordestinos no Acre aconteceu a partir do final do século XVIII, final do século XIX para o início do século XX. Né? Então é uma história recente, mas mesmo assim com uma contribuição fantástica para a história brasileira. Contribuição para o presente e para o futuro também, porque como diz o senhor, além de ter sido a importância de se anexar um território grande, uma área grande ao nosso país, é uma área que tem uma biodiversidade fantástica, é uma área riquíssima e que cada vez mais valorizada nesse novo contexto. E daí a importância da incorporação das bandeiras históricas do movimento social organizado às políticas públicas que foram adotadas a partir de 1999 com a eleição do Jorge Viana governador. Por que a gente diz isso? Porque antes, como o Acre vivia um momento de, digamos assim, de crise profunda, porque vivia um momento de muita depressão, a população tinha uma certa vergonha de dizer que era acreana, né? As pessoas, quando viajavam do Acre para fora, não diziam que eram acreanas, né? E depois, com o governo do Jorge Viana, com a sequência do governo Binho e agora com o governador Tião Viana, foi possível fazer um resgate da identidade histórica e cultural e, acima de tudo, um resgate do orgulho. As pessoas passaram a ter orgulho de ser acreanas, de defender a bandeira do Acre, de defender o hino do Acre, porque o Acre tem um hino como nação praticamente, né? E isso tudo faz com que a gente tenha muito orgulho e muita alegria pela comemoração desses 50 anos de elevação do Acre a Estado, porque muitos passos foram dados de lá para cá. É claro que nós temos muitos desafios ainda a serem superados. Temos indicadores sociais, nós temos a necessidade de superar muitos desafios, mas nós não podemos deixar de reconhecer a importância das conquistas efetuadas pelo bravo povo acreano até aqui. Senador, e para encerrar a nossa entrevista, e aproveitando essa questão, também conversávamos antes da gravação, a questão do arrojo, né? O Acre foi um estado da nossa federação que se relacionou, se inseriu no comércio internacional muito cedo. Ele tinha uma sintonia com outros países, consumo de produtos estrangeiros, um certo arrojo nessa relação comercial veio para o Acre. Nesse momento em que o tema
da agenda mundial é a sustentabilidade, a preservação do planeta. Vamos encerrar a entrevista perguntando para o senhor como é que esse arrojo, esse jeito acriano de ser brasileiro vai contribuir para essa agenda, essa possibilidade de solução de preservação do planeta que é a sustentabilidade. Primeiro de tudo, reconhecendo que o Acre já tem uma contribuição muito importante, porque nós temos hoje 87% da nossa floresta preservada. E isso é um ativo muito importante para dialogar, por exemplo, nesse momento de Rio+20. O outro aspecto é que nós temos indicadores sociais muito frágeis. Então, nós precisamos fazer um jeito de equacionar esse problema. Como fazer para que essa biodiversidade, essa possibilidade toda de exploração de uma economia verde possa contribuir para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E o Acre, com o seu projeto de desenvolvimento sustentável, nada mais tem feito a não ser tentar provar que a melhor forma de preservar a floresta, a melhor forma de contribuir para o equilíbrio do planeta é dar condições de vida de qualidade para os povos que vivem na floresta, que são os seus principais guardiões da floresta, né? Então, nesse sentido, a gente, o nosso projeto de desenvolvimento sustentável, ele se foca, digamos, se pauta muito por isso. Proteger a floresta é dar melhor condição de vida para o povo que nela habita, porque esse povo é o povo que melhor protegeu a floresta até aqui e tem possibilidade de continuar protegendo se tiver as condições adequadas de sobrevivência e um serviço público de qualidade para lhe dar cidadania plena, né? Que a gente até, ao longo desse período, formulou no Acre uma expressão, um conceito diferenciado, que é o conceito de florestania, que é exatamente poder garantir os direitos plenos às pessoas que estão mesmo nas áreas mais isoladas, né? E a gente espera que isso resulte em algo muito bom para aquele povo tão sofrido e que é merecedor do nosso reconhecimento por tudo que fez para o Brasil. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, no programa Argumento, e querendo o seu contato pelo telefone 0800 61 2211, ligação gratuita, ou por www.senado.gov.br/TV.